dia a todos, que Deus venha abençoar grandemente o culto desta manhã e venha falar aos nossos corações através dos louvores e da pregação da palavra de Deus. Convido juntos estarmos lendo o texto que se encontra em Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó 42, versículo 2, diz o seguinte: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que o nosso desejo sempre seja cumprir os planos de Deus para a nossa vida. E que a gente sempre saiba que participar da obra de Deus é se envolver com os planos que Deus tem para nós. E se você também está passando nessa manhã por alguma situação difícil, por algum desafio, saiba que os planos de Deus na sua vida sempre se cumprirão. Nenhuma situação sai do controle do Deus Todo-Poderoso. Então que a gente possa confiar nesse Deus que tem todo o poder e que nenhum dos seus planos é frustrado. Vamos orar ao nosso Deus neste momento? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na transmissão do culto. Esteja abençoando, ó Pai, este culto. Que o teu nome venha a ser exaltado e fale aos nossos corações. Nos ajuda a ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Eis-me aqui, em tua presença, atenção o que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só provocando sim, voz Jesus, santo, justo, sempre és fiel, salvar, curar, redimir. Meu Deus, eu te adorarei.
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Somente confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor dos corações. Linda vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. E fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Olá, sejam todos bem-vindos à transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Uma alegria imensa tê-los participando da transmissão do culto conosco. Que a boa mão de Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. O tema da mensagem bíblica de hoje é os planos de Deus. E para este tema, eu quero convidá-los para que me acompanhem na leitura bíblica do livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 22. Tema da mensagem, os planos de Deus. Texto bíblico, Êxodo, capítulo 14, versículos 10 ao 22. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ou você fez conosco, nos trazendo para cá?
Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e, colocando-se atrás deles, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parte de água à direita e outra à esquerda. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que está participando da transmissão do culto de nossa igreja e que agora, Deus, de uma forma singular, o Senhor venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Deus tem planos para a sua vida e para a igreja. Provavelmente todos já ouviram essa proposição ou já a pronunciaram. Para alguns, isso virou um clichê, usado por pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. Para alguns, não passa de um jargão popular, que Deus tem planos para a sua vida e para a igreja. Isso é uma verdade irrefutável, embora muitos não acreditam nesta verdade. Alguns simplesmente pronunciam sem acreditar nela. Nós devemos crer nos planos de Deus e avançar nos planos de Deus. O que eu aprendo com vocês nesta manhã, mais uma vez pregando na narrativa de Êxodo capítulo 14, eu não sei se é a quarta ou a quinta vez que estou pregando nesse texto consecutivamente, mas nesta manhã eu quero compartilhar a seguinte lição com vocês que eu aprendo com esse texto. Avancemos confiantes nos planos de Deus. Deus tem planos para a minha vida, para a sua vida e planos para a igreja. Avancemos confiantes nos planos de Deus. 4 verdades sobre os planos de Deus. Primeira verdade, os planos de Deus são infalíveis. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Observe bem o texto. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Por que Deus falou isso para Moisés? Por que Deus disse para Moisés que eles jamais veriam os exércitos de Faraó novamente? O que aconteceu em Pi-Hairote foi novidade para o povo de Deus, mas não foi novidade para Deus.
os israelitas ficaram encurralados. De um lado, o Mar Vermelho. De um outro lado, os exércitos de Faraó que marchavam contra o povo para levá-los de volta para o Egito ou para matá-los caso resistissem. Então eles estavam encurralados, sem saída, não sabiam o que fazer. E o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse os filhos de Israel. Depois Deus ordenou a Moisés que erguesse a sua vara e estendesse em direção ao Mar Vermelho. E as águas foram divididas numa coluna direita e uma coluna à esquerda. E o povo atravessou o mar em terra seca. Só que durante um certo período, antes do povo atravessar o mar, antes mesmo de Moisés estender o seu cajado em direção ao Mar Vermelho, Deus enviou o anjo do Senhor em direção aos exércitos de Faraó, que causou uma confusão entre eles, causando um retardo do avanço das tropas de Faraó. E o povo então ganhou tempo para avançar o Mar Vermelho e atravessar o Mar Vermelho. E o texto vai dizer ainda, no versículo 25, que Deus causou uma confusão no meio das tropas do povo dos egípcios, em que quando eles chegaram no meio do Mar Vermelho, ficaram confusos e a roda das suas bigas trancaram. Então retardou a chegada deles até o outro lado da margem. Eles permaneceram ali no meio do Mar Vermelho, enquanto o povo de Israel chegou do outro lado da margem. A situação, ela estava humanamente fora de controle dos israelitas, mas em nenhum momento fora de controle do Senhor. Os nossos planos falham, mas os planos de Deus jamais falham. Então o povo estava amedrontado, e o que Deus fez? Quando o povo de Israel chegou do outro lado, na margem, os exércitos de Faraó estavam no meio, confusos, perseguindo o povo, mas porém ali sofrendo um grande retardo no avanço das tropas, porque a roda das bigas acabou encalhando e o povo e os exércitos ficaram confusos. Então Deus deu a seguinte ordem para Moisés: novamente estenda a sua vara e dê ordem para que o mar volte. E o mar então voltou ao seu estado normal. E os soldados egípcios ali morreram afogados. Morreram afogados. Por isso que Deus disse, muito antes do povo avançar, muito antes do Mar Vermelho se abrir, os soldados que vocês estão vendo hoje, vocês jamais verão. Porque Deus já tinha tudo planejado. Aos olhos humanos, a situação estava fora de controle, mas jamais fora do controle de Deus. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não se frustram. O povo de Israel, os filhos de Israel, estavam ali amedrontados, aterrorizados, confusos, com medo de que o pior acontecesse com eles. Mas estava tudo dentro do controle do Senhor. O Senhor já havia planejado tudo o que ia acontecer. Nós devemos avançar na obra de Deus. Nós devemos avançar porque os planos de Deus são infalíveis. Os nossos planos falham. Os planos do homem falham. Mas os planos de Deus não falham. Nós devemos avançar naquilo que Deus tem para a sua igreja aqui em Pelotas. Por quê? Porque os planos de Deus são infalíveis. Você deve avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, porque os planos que Deus tem para a tua vida são infalíveis. Deus havia planejado tudo o que aconteceu aqui no capítulo 14. Deus havia planejado a abertura do Mar Vermelho. Deus havia planejado a morte dos soldados de Faraó. Deus havia planejado que Faraó ia ficar com o coração duro, ia voltar atrás do que ele falou, ia perseguir novamente os filhos de Israel. Tudo foi previamente planejado por Deus. Deus está no controle de tudo. E os planos do Senhor são infalíveis. Por isso nós devemos avançar. Por isso nós devemos avançar. Avancemos confiantes nos planos de Deus. 4 verdades sobre os planos de Deus.
Primeira verdade, os planos de Deus são infalíveis. Segunda verdade, os planos de Deus são para a glória dele. Os planos de Deus são para a glória dele. Versículos 17 e 18. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Prova disto é que por 2 vezes surge a palavra glorificado. Versículo 17. Eu serei glorificado. Versículo 18. Quando eu for glorificado. Em nenhum momento a abertura do Mar Vermelho e a derrota dos soldados egípcios tiveram como objetivo a glória de Moisés ou a glória dos filhos de Israel. Muito menos o bem-estar de ambos. A abertura do Mar Vermelho e a destruição dos exércitos de Faraó tiveram somente um propósito, a glória de Deus. Entretanto, lemos a narrativa bíblica com as lentes do hedonismo e do antropocentrismo. Julgamos que tudo o que aconteceu foi somente para o bem-estar do povo de Israel. Não, irmãos. A narrativa bíblica que está aqui, eu creio que é a palavra de Deus e que isso aconteceu. E que a palavra de Deus é poderosa. E que ela não existe somente para o nosso bem-estar, mas ela é anunciada para a sua glória, ela é proferida para a sua glória, ela está registrada nesse livro sagrado para a sua glória. Assim também aplicamos a Bíblia em nossa vida, buscando somente o nosso bem-estar. Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito para prestarem culto a Ele, para que o nome dEle fosse glorificado. Em Êxodo capítulo 10, versículo 3, diz assim: Dirijam-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram, dirigiram-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. O texto é muito explícito. Qual era o propósito do povo abandonar a escravidão no Egito? Do povo ser liberto da escravidão, da opressão no Egito? Prestar culto a Deus. A glória de Deus era o propósito da libertação deles do cativeiro do Egito. Deus libertou da escravidão, abriu o Mar Vermelho e destruiu os exércitos de Faraó para ser adorado e receber toda a glória. Por intermédio de Jesus, nós fomos libertos das algemas do pecado e da condenação eterna, com um único propósito, para glorificarmos o Rei e o Senhor da glória. A nossa salvação tem um propósito, e o propósito é adorarmos o Senhor Jesus eternamente, começando agora. Jesus é o plano de Deus para a nossa vida. E o propósito da obra de Jesus foi nos tornar adoradores e servos do Senhor. O plano de Deus só tem um propósito, irmãos. A glória dele. É a glória dele. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós devemos ler buscando a glória de Deus. Quando nós aplicamos as Escrituras Sagradas em nossa vida, em nosso coração, nós devemos aplicá-las buscando sempre a glória de Deus. Tudo o que aconteceu nas Escrituras Sagradas e tudo o que acontece hoje em nossa vida é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Avancemos confiantes nos planos de Deus. 4 verdades sobre os planos de Deus. Primeiro, os planos de Deus são infalíveis. Segundo, os planos de Deus são para a glória dele. E terceira verdade, os planos de Deus são conhecidos à medida que avancemos. Os planos de Deus são conhecidos à medida que avançamos. Versículos 28 e 29. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro,
ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Antes de atravessarem o Mar Vermelho, os filhos de Israel não imaginavam que veriam soldados egípcios destruídos. Isso nunca passou pela cabeça deles. Eles nunca pensaram em vivenciar tal experiência. Depois de andarem em círculos, pararem em Piairote e se depararem com o Mar Vermelho e os soldados egípcios perseguindo eles nunca pensaram, nunca imaginaram que vivenciariam tal experiência gloriosa na vida deles, que eles veriam o Mar Vermelho se abrir, atravessariam em terra seca e veriam soldados de Faraó mortos. Jamais passou isso pela cabeça deles. Quando Deus apareceu a Moisés no deserto de Horebe e ordenou que ele voltasse para o Egito a fim de resgatar os filhos de Israel do cativeiro do Egito, ele nunca pensou em que Deus usaria a sua vida, que por intermédio de Moisés, o povo do Egito veria as pragas de Deus sendo enviadas sobre a vida deles. Moisés nunca pensou que por intermédio dele o Mar Vermelho seria aberto. Moisés nunca pensou que por intermédio dele os soldados egípcios seriam mortos. Moisés nunca imaginou que tiraria a água da rocha para saciar a sede do povo. Quando ele estava lá no deserto de Horebe e Deus apareceu para ele em uma sarça ardente e comissionou Moisés para voltar ao Egito. Ele nunca pensou nisso, nunca imaginou nisso. Quando Moisés se envolveu nos planos de Deus, provavelmente nunca imaginou que viveria as experiências que viveu. Foi assim com Abraão, Filipe e outros personagens da Bíblia. Eles conheceram os planos de Deus à medida que se envolveram neles. Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da terra de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A Abraão Deus diz: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mostrarei significa que ainda não mostrou. Mesmo assim, Abraão obedeceu e saiu da terra de Ur dos Caldeus para uma terra desconhecida. Assim ele ele conheceu os planos de Deus à medida que ele foi avançando. O que dizer então do diácono Filipe? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Observe bem a ordem do ser celestial para Filipe, que ele deveria descer para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Foi a única ordem. Nenhum momento o ser celestial falou para Filipe que ele encontraria um etíope, o ministro das finanças de Candace. Em nenhum momento ele falou que aquele rapaz seria evangelizado, seria discipulado e batizado por ele. Ele apenas ordenou o seguinte: vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Foi a única ordem que ele recebeu. E ele então obedeceu e avançou. E olha só o que aconteceu. Filipe sobe naquela carruagem, pega o manuscrito de Isaías, apresenta o evangelho para o etíope, discipula ele naquela carruagem, descem da carruagem, o etíope é batizado, e o etíope então volta para a sua terra natal, segue viagem para a sua terra natal, e olha só, o evangelho chega até o seu país, sem o diácono Filipe colocar os seus pés no país do etíope. Olha só o que Deus fez aqui, os planos de Deus foram acontecendo sem Filipe imaginar. Filipe nunca colocou os seus pés na Etiópia e o evangelho chegou até lá. E quando que Filipe ia imaginar que o evangelho chegaria por intermédio dele até a Etiópia? Nós conhecemos os planos de Deus à medida que nós avançamos. Infelizmente, nós queremos
que Deus nos deu um mapa detalhado. Nós queremos cada detalhe do escopo do projeto que Deus tem para a nossa vida. Não é assim que as coisas acontecem. Nós conhecemos os planos de Deus à medida que nós nos envolvemos com Ele e com a sua obra. Com Ele e com a sua obra. Há pessoas que afirmam não conhecerem os planos de Deus e nunca conhecerão, porque não se envolvem no que o Senhor está fazendo. Não precisamos de um mapa detalhado do que Deus vai fazer e como fazer. Precisamos apenas confiar e nos envolver no que Deus está fazendo. Enquanto você esperar que Deus te mostre todas as etapas, você nunca vai se envolver no projeto de Deus. Deus nunca falou para Moisés, quando chamou ele na sarça ardente, tudo o que ele ia enfrentar, tudo o que ele passou e todas as vitórias que ele obteve. E Deus nunca falou para ele a maneira como ia usá-lo. Mas Moisés obedeceu e foi conhecendo o plano de Deus à medida que avançou. Deus não falou para Filipe que ia ter um etíope numa carruagem e que ele ia pregar o evangelho para um alto funcionário de Candace. Deus não falou isso para ele, mas mesmo assim ele obedeceu e se envolveu. Nós vamos conhecendo os planos de Deus à medida que nós avançamos. À medida que nós avançamos. Avancemos confiantes nos planos de Deus. 4 verdades sobre os planos de Deus. Primeira verdade, os planos de Deus são infalíveis. Segunda verdade, os planos de Deus são para a glória dele. Terceira verdade, os planos de Deus são conhecidos à medida que avançamos. E quarta verdade, os planos de Deus visam a maturidade. Versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Depois que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, viram os egípcios morrerem, passaram a crer no Senhor. Deus provou os filhos de Israel em Pi-Hairote. Depois de serem provados e aprovados, ficaram mais fortes. A maturidade resulta em virtudes espirituais. 4 virtudes espirituais que eu vejo no versículo 31. Primeira virtude, conhecimento do poder de Deus. O versículo diz, Israel viu o grande poder do Senhor. Antes eles ouviam falar de Deus e do seu poder. Agora os filhos de Israel experimentaram o agir poderoso de Deus em sua vida. Antes eles tinham somente um conhecimento cognitivo dos relatos, das narrativas dos antepassados. Mas naquele dia que Deus abriu o Mar Vermelho e aniquilou os exércitos de Faraó, eles experimentaram o poder de Deus na vida deles. Uma das virtudes espirituais é vivenciar o poder de Deus em nossa vida. Não somente através de um arrazoado teológico, não somente através de uma apostila lendo item 1, item 2, item 3, mas experimentar em nossa vida o poder de Deus que transforma o nosso caráter, que transforma a nossa vida. Não, agora para Israel não é mais um arrazoado teológico acerca de quem é Deus, mas uma experiência sobrenatural com o Senhor. 4 virtudes da maturidade espiritual. A primeira virtude, conhecimento do poder de Deus. A segunda virtude, temor. Olha só o que o texto diz. Temeu ao Senhor. O que é temor a Deus? O temor a Deus é um sentimento de respeito, reverência e submissão. Depois de tudo que os filhos de Israel vivenciaram, o coração deles se encheu de temor. Se encheu de temor, de reverência, de respeito por Deus. Isso é maturidade. Ter temor às coisas de Deus. Infelizmente, muitos casamentos acabam naufragando. Pessoas acabam se envolvendo com pecado, não cuidam de sua família,
por falta de temor a Deus. Se os casais tivessem temor a Deus, cuidariam do seu casamento. Se pais, incluindo os homens e mulheres, tivessem temor a Deus, cuidariam muito mais dos seus filhos e da sua família. Se as pessoas que se dizem serem discípulos de Jesus, que estão trabalhando no Congresso, seja ele estadual ou nacional, tivessem temor a Deus, não haveria tanta corrupção no nosso país. A corrupção, o pecado, a degradação da família, a falta de ética e de moral se alastram na nossa sociedade por falta de temor a Deus. Por falta de temor a Deus. 4 virtudes da maturidade espiritual. A primeira é o conhecimento do poder de Deus. A segunda é o temor a Deus. E a terceira é a confiança. Olha só o que o texto diz. E pôs nele a sua confiança. Os israelitas passaram a confiar no cuidado e no livramento de Deus. Quando experimentaram o poder de Deus na vida deles, quando eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho, eles passaram a confiar em Deus. É através das experiências de lutas e desafios que nós passamos a confiar mais em Deus. E a quarta virtude da maturidade espiritual, a submissão à liderança. Olha só o que diz o final do versículo. Como também Moisés, seu servo. Como também em Moisés, seu servo. Os filhos de Israel passaram a confiar na liderança de Moisés. Pelo menos até um certo tempo. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a morte dos soldados de Faraó confirmaram a liderança de Moisés. Quanto mais nos envolvemos nos planos de Deus, mais nós amadurecemos. Quanto mais entramos nos planos de Deus, mais crescemos. Não precisamos conhecer todos os detalhes dos planos de Deus. Nós precisamos nos envolver nele. Enquanto mais nós nos envolvemos, mais nós amadurecemos, mais nós cremos. Mais crescemos espiritualmente. Há pessoas que não crescem espiritualmente porque não se envolvem naquilo que Deus está fazendo. E quanto mais você se envolve, mais você conhece, e mais maduro na fé você fica. Eu quero encerrar dizendo, avancemos, confiante nos planos de Deus. Deus tem planos para a tua vida, e Deus tem planos para a vida dessa igreja. É o momento de nós avançarmos como igreja, é o momento de nós expandirmos o trabalho missionário na cidade, de plantarmos novas igrejas, de iniciarmos novos projetos sociais, de anunciarmos e pregarmos a palavra de Deus com amor, com afinco, com ímpeto. É o momento de expandirmos como igreja. Nós temos um passado incrível e brilhante, mas chegou a hora de escrevermos um futuro fascinante em que Deus será glorificado e honrado através das ações da nossa igreja. É hora de expandir, de avançar. Deus tem planos para a vida da sua igreja e conheceremos os planos de Deus para a nossa igreja à medida que nós avançarmos nele. Não precisamos ver tudo detalhado, mas se Deus mandou abrir o Mar Vermelho, se Deus mandou atravessarmos o Mar Vermelho, vamos atravessar. Não interessa o que está do outro lado, apenas vamos atravessar. O que está do outro lado do Mar Vermelho, o que nos espera do outro lado não nos interessa. Apenas devemos obedecer a Deus e avançar. E avançar. Apenas obedecer a Deus e avançar. Deus tem planos para a sua vida e para a sua igreja. Não precisamos conhecer todos os detalhes dos planos de Deus. Devemos somente confiar. Eu penso o seguinte, que a vida com Deus, os planos de Deus para a nossa vida, são como essa folha em branco. Pense comigo que se Deus entregasse para você uma folha em branco, dizendo, eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho planos para essa igreja. E você vai ver a folha, então, mas a folha está em branco, não tem nada escrito aqui. E Deus está pedindo para você, eu só quero um comprometimento teu. E o teu comprometimento
é feito por intermédio de uma assinatura. Imagina, assinar uma folha em branco, permitindo que o outro escreva o que quiser nela. É assim o nosso comprometimento com Deus. Eu não preciso saber o que está escrito, o que Deus escreverá na minha vida, mas eu confio nele. Eu assino embaixo e confio nos planos de Deus. Eu não sei, não conheço meu futuro. Eu não conheço tudo que Deus irá escrever na minha vida, na vida de vocês e na vida dessa igreja. Mas eu confio nele. E eu assino essa folha em branco dizendo: eu confio nos teus planos, Deus, mesmo não conhecendo eles completamente. Mas eu confio neles e assino essa folha. Porque hoje de manhã, Deus está dizendo para você: assine essa folha. Hoje Deus está entregando para você e para a nossa igreja uma folha em branco, dizendo: confie em mim, apenas assim. Você fará isso hoje? Você pegará a caneta e assinará a folha em branco, demonstrando que confia em Deus? Mas o que está escrito aqui, não interessa o que Deus vai escrever, mas eu confio. Eu confio naquilo que Deus vai escrever na minha vida, na tua vida e na vida dessa igreja. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela vida das pessoas que participaram da transmissão deste culto. Deus, é hora de avançarmos. É hora de expandirmos o trabalho da nossa igreja. E com certeza o Senhor tem planos para a vida da nossa igreja. Nós não temos a capacidade, Deus, de conhecer todos os teus planos. Todos os teus planos. Mas nós confiamos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai. O Senhor tem planos incríveis para a vida dessa igreja. Planos de expansão, de crescimento, Pai. De sermos relevantes para essa sociedade. O Senhor tem planos para a vida daqueles que estão participando da transmissão do culto. E há pessoas que hoje, Deus, estão pegando a sua caneta e assinando uma folha em branco dizendo: eu confio nos planos do Senhor. Que os teus planos, Pai, se cumpram na vida dessas pessoas. E se cumpram na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por participarem da transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a poderosa consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém e amém, Senhor. Quero convidá-lo para que me acompanhe na leitura bíblica do segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 12. Diz assim: então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. O texto fala que o povo foi fiel nas contribuições, nos dízimos e nas ofertas. Nós mantemos o trabalho da casa do Senhor, nós mantemos a obra do Senhor através dos dízimos e ofertas. Por isso é necessária a nossa fidelidade na contribuição dos dízimos e ofertas. Participarmos do sustento da obra do Senhor é um privilégio, é uma oportunidade concedida pelo próprio Deus para cada um de nós. E hoje você terá mais uma vez a oportunidade, o privilégio, com coração generoso, com coração voluntário e fiel ao Senhor, de contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Aparecerá agora as informações acerca da conta da nossa igreja para que você possa fazer a sua contribuição. Vamos orar então agradecendo a Deus? Pai, muito obrigado pela vida do teu povo que tem sido fiel na contribuição dos dízimos e das ofertas. Assim que nós mantemos o trabalho da tua casa, Pai. Muito obrigado pela vida do teu povo.
Rogamos também, Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida daqueles também que não puderam, Deus, participar desse momento. Que jamais venha faltar, Pai, o trabalho e o sustento, Deus, para aqueles que frequentam a Tua casa, para os membros da nossa igreja, para os amigos também. Que a Tua mão se estenda sobre a vida de todos. Amém e amém, Senhor.